Uma cidade que teve, que era basicamente um monte de japoneses, né? Começou, só tinha japonês praticamente. E não precisa, não. É só eu que vou falar. Então, ah, eu tô com o pessoal aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. São tudo asiáticos, né? Como vocês podem ver. Eles estão participando aqui. Estou dando uma série de palestras aqui na igreja deles, né? Pessoal da igreja Hollins. Legal. Massal. Oi. Onde é o local? Você falou? Açaí, perto Paraná. de Londrina, no Paraná. Aí o meu amigo aqui, o Wilson, está dizendo que aça Aqui como? é o sol nascente. Sol nascente. Açaí significa sol nascente. Bom, vamos lá. Eu quero trabalhar essa semana, não sei quanto tempo nós vamos trabalhar, mas eu acredito que tem hoje pelo menos mais 3 reuniões. Eu vou estar trabalhando só sobre essa questão de imitar a Cristo, ok? Imitação de Cristo. Eu estava refletindo faz pouco tempo, de novo, depois que eu dei o estudo, me veio mais alguns insights aí, né? Mas, basicamente, eu estava pensando sobre modelo de discipulado. O que todo mundo busca, né, são modelos de discipulado. O MDA é um modelo de discipulado 1 a 1, né? Eu conheço o Life on Life, que é um modelo de discipulado de 5 pessoas. E várias igrejas desenvolvem um trabalho de discipulado. Inclusive, na Igreja Relevância, onde eu frequento, meu filho está implementando um modelo de discipulado. Quando você vai no Novo Testamento, você fica pensando, tem algum modelo bíblico que você estude na palavra, algum modelo que você fala, não, esse aqui é um modelo bíblico de discipulado. O G12 pegou o modelo de Jesus e usando o número 12, 12 é o número da igreja, né? 12 tribos, 12 apóstolos, tal, e acabou, então, usando essa ideia de G12. Mas a gente não vê que o G12 é um modelo que foi implementado na Bíblia, tanto que você não vê Paulo, nem os discípulos ali, os apóstolos, fazendo esse modelo e seguindo. E o modelo de Jesus era um modelo de discipulado onde ele conviveu, né, 24 horas por dia, dormia junto, acordava, comia, andavam juntos, tal. Então, é um modelo interessante que pode ser usado, não tenho nada contra isso, mas é muito difícil de se reproduzir hoje, né, no dia a dia dos membros da igreja, normal, das pessoas normais. E mesmo na época de Jesus era difícil de reproduzir. E aí você vê que não existia exatamente um modelo de discipulado. Mas o que a gente vê claro, que eu hoje estou vendo claro, que existe na palavra uma exortação, e Paulo principalmente exorta a imitar a Cristo, né? 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 4:16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou.
né? 1 Tessalonicenses diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Hebreus 6:12 diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade herdam as promessas. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento, seja igual, né, a mesma atitude, o mesmo comportamento que Cristo Jesus. Filipenses 3:17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Filipenses 3:10, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão de seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Então, a gente vê aqui... Sal, deixa eu te perguntar, você ia projetar alguma coisa? Não. Não vou, não. Beleza. Hoje eu não vou projetar. Existem muitos textos que falam sobre imitar a Cristo. Então, há uma exortação, né? Principalmente 1 Coríntios 11:1 diz sede, né? Como se Paulo estivesse ordenando, né? Eu vos ordeno que vocês me imitem como eu estou imitando a Cristo. 1 Coríntios 4:16, admoesto-vos que sejais meus imitadores. Então, há uma imitação, uma exortação muito clara. Então, esse ponto é importante. Quando a palavra nos exorta, nos ordena alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Nós temos que obedecer, nós temos que seguir. Então, há uma ordenação, há uma exortação muito clara de imitarmos. A Paulo, o que Paulo fazia? Ele imitava a Cristo. Então, como eu imito a Cristo, vocês têm que imitar a Cristo. Então, é isso que eu quero enfatizar, que imitação de Cristo não é uma sugestão. Vamos se dar, nós vamos, né, imitar a Cristo. Quem quiser, imite a Cristo. Não é uma sugestão, mas é uma exortação, é uma admoestação que nós sejamos imitadores de Cristo, né? E Romanos 8:29 fala, né, que Deus nos predestinou para que nós sejamos conforme o que? A imagem de Cristo. Então, nós devemos imitar a Cristo para que a nossa vida reflita a Cristo, porque nós fomos criados para sermos conforme a sua imagem. Em 1 Coríntios 3:18 diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como o Senhor. Quer dizer, a nossa vida, né, é ser transformado à imagem de Cristo. Então, em outras palavras, a gente ser semelhante a Cristo, a gente imitar a Cristo. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. E isso tem me chamado muito a atenção, imitar a Cristo. Agora, o problema está o seguinte, quando a gente fala imitar a Cristo, alguns vão pensar em mimetização, né? E ficar repetindo exatamente como Cristo. Você levantou a mão direita, nós levantamos a mão direita, você levantou a mão esquerda, ele fazia assim. Imitar a Cristo não é repetir as ações, os atos de Cristo. Em outras palavras, não é imitar o que Jesus fazia. Outra coisa, imitar a Cristo não é
quando a gente pensa, né, de ser semelhante, imitar Cristo, vamos pensar no poder, na unção, né, de Jesus. Não é imitar no poder, na unção. Então, geralmente, o que todo mundo entende, imitar a Cristo, vai mais focar no caráter de Cristo. Então, nós sermos semelhante no sentido do caráter, né? Agora, quando você pensa na questão do caráter, você vai pensar na questão o quê? Questão de moral, de comportamento santo, de atitudes, né? Que Jesus tinha, né? Quando você fala do caráter de Cristo. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa questão do caráter, ok? Deixa eu só colocar mais uma coisa. Quando as pessoas definem qual é o propósito do discipulado, eles dizem assim, que discipular é você levar as pessoas a serem homens maduros, homens semelhantes a Cristo. Então, o propósito do discipulado é você tornar crentes maduros, semelhantes a Cristo. Só que agora que eu quero entrar nessa questão do caráter, porque a gente trabalha muito comportamento, eu vou mostrar isso explicando da seguinte maneira. Há dois tipos de santidade que eu estou apresentando aqui. Uma é uma santidade cultural, comportamental, exterior. Então, é uma santidade que a gente usa como exemplo os fariseus, os escribas. Eles culturalmente, anos e anos, eles foram aprendendo pelas leis, pelos mandamentos, não podia roubar, não podia matar, não podia adulterar, que tinha que ser assim. Tá? Então, imagina que o único povo que a gente vê que recebeu leis morais, leis que eram os mandamentos, é o povo judeu. Então, eles viviam aqueles valores que foram mandados, ordenados por Deus através de Moisés. E você imagine os outros povos, as outras culturas, que não tinham esses mandamentos. Como é que eles se baseavam em o quê? Baseavam no que eles pensavam, no que eles sentiam, conforme o povo, eles caminhavam por um lado, conforme o povo, seus líderes tinham uma tendência por outro. Mas, em outras palavras, eles não tinham referência moral. E por isso que o padrão moral das pessoas naquela época, comparado com o padrão moral dos judeus, era bem distante, porque o povo geral, o povo judeu tinha os padrões morais, espirituais dados por Deus, e os outros povos não tinham. Então, você vê que havia uma diferença de comportamento muito grande. Mas o que acontece? O que Moisés trouxe são leis espirituais. Mas o que aquilo virou? Comportamento cultural. Você não fazia aquilo porque pegava mal. Todo mundo ali não adulterava. Todo mundo ali não podia matar. Todo mundo ali tinha aquele comportamento de não roubar, não mentir. Vocês estão enxergando que gera um comportamento moral. Então, eu costumo dizer o seguinte, que essa santidade cultural virou um comportamento exterior, focado em si mesmo. Por quê? Pegava mal. Que como é que naquela cultura eu adulterar, era massacrado. Se eu mentisse, era massacrado. Se eu fizesse qualquer coisa
contra aquelas leis e mandamentos, eu era rejeitado. Então, você imagine que, no fundo, você obedecia meio que forçado pelo ambiente. E vocês entendem quando eu digo cultural, comportamental e exterior. Então, quando Jesus chegou, eles tinham esse comportamento, eles tinham essa santidade, mas era uma santidade o quê? Cultural, uma santidade comportamental e uma santidade exterior e não interior. E aí Jesus falava, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, por dentro vocês estão tudo com os podres. Então, hoje, sem perceber, nós, igreja, estamos trabalhando essa santidade que acaba virando cultural, comportamental e exterior. Por quê? Quem entra na igreja, ali é forçado a não fazer isso, a não fazer aquilo, por causa do ambiente. Ela vai ser, o ambiente vai forçar ela, muitas vezes, a ter um comportamento. Então, como é que a gente trabalha no nosso discipulado? Vai falar assim, ó, Sérgio, você tem que tratar sua mulher assim. Ó, o Edson, você não pode mentir, você não sei, não sei o quê. Então, sem percebermos, nós, igreja, estamos trabalhando comportamento. Nós estamos trabalhando a parte exterior. E lá por dentro está um monte de osso podre. Então, nós trabalhamos a fachada, nós não trabalhamos os cômodos interior da casa. E o ponto-chave de imitar a Cristo não é imitar a Cristo no exterior, mas imitar o caráter no sentido interior. Aquilo que estava dentro de Cristo que gerava aquele caráter. Então, na verdade, é gerar virtudes espirituais que vão gerar um comportamento. E não gerar um comportamento exterior. Essa é a diferença. Então, o primeiro tipo de santidade é essa santidade cultural, comportamental, que é exterior e é focada em si mesmo. Por quê? Você não vai fazer as coisas por causa da sua imagem, da sua reputação, porque fica chato. Então, você pode reparar que muitas coisas na igreja, na sociedade, onde você vai, você não faz porque fica chato. E quando você tem um comportamento ruim, você fica chateado porque você fez coisa errada. Mas não por causa do outro, mas por causa de você. Você fica chateado com a sua imagem. Verdade ou não? Então, é uma santidade muito focada em si mesmo. A santidade bíblica, a genuína, é uma santidade interior. Interior. Então, como que é gerada essa santidade? Bom, você vai ver que em Romanos diz lá, todas as leis e todos os mandamentos se resumem o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai ver em Gálatas também diz a coisa. Todas as leis e todos os mandamentos se resumem num só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que são as leis do mandamento? Não matarás, não roubarás. O que significa isso? Que cristianismo, a sua essência é o amor. Mas um amor que gere santidade. Então, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai adulterar. Por quê? Porque foi gerado um amor. Então, o amor bíblico é o amor que gera santidade. Se o amor que vocês têm, eu amo os irmãos, eu amo a Deus.
se vocês me dizem que tem esse amor, mas esse amor não está gerando santidade, não é um amor bíblico. Por quê? Porque todas as leis, todos os mandamentos se resumem o quê? No amor. E aquele que vive esse amor bíblico, ele gera dentro de você o quê? Uma santidade. E então, o que eu estou querendo mostrar? Que a santidade bíblica é uma santidade que é gerada de dentro para fora. Que o comportamento externo, ele é fruto de algo que é gerado no coração. E o que é isso gerado? Eu vou mostrar depois 3 coisas, mas principalmente agora eu estou falando do amor. Então, na verdade, santidade e amor se fundem numa coisa só. Porque um amor bíblico genuíno gera santidade. E o amor bíblico é esse amor que gera um amor por Deus e diz assim, se você diz que ama a Deus, você ama o quê? Ao próximo. Então, esse amor bíblico é esse amor de Deus que não tem outro foco a não ser o próximo. Você não vai fazer o mal, você não vai mentir por causa desse amor. Então, o amor bíblico, a santidade bíblica é focada no outro. Então, nós fazemos e vivemos vida cristã muito focada na gente. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Por quê? Focando na gente. Mas a vida cristã é se encher desse amor, e cheio desse amor, a sua vida, vivendo esse amor de Deus, o resultado é um foco no outro e não foco em si mesmo. Toda vez que você está focando em si mesmo, isso é egoísmo. E a gente aprende a viver um cristianismo mais egoísta. E o cristianismo, na sua essência, é uma pessoa que vive o quê? O altruísmo. Que vive o quê? Para os outros, não vive para si mesmo. Porque quando você experimenta esse amor de Deus, se for esse amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração, então, se nós estamos cheios de Deus, né? Então você orou, você estava lá jejuando, né? Você teve seu devocional. Então, teoricamente, você está se enchendo do Espírito, se enchendo de Deus, se enchendo desse amor. Se você está se enchendo do amor de Deus, automaticamente você, como fruto, gera essa santidade, você gera esse foco no outro. Então, eu sei, e eu olho para a igreja hoje e vejo que eles fazem um monte de coisa, e às vezes até depois do culto você sai achando que você saiu cheio de Deus, daquele negócio, né? Sabe aquela sensação? Poxa, hoje Deus, né, me visitou. Agora eu vou te perguntar, se você se encheu de Deus, Deus é amor. E se você ama a Deus, está cheio desse amor de Deus, não tem outra, você tem que amar o próximo. O foco da sua vida, você começa o quê? A morrer para você e focar no outro. Então, eu quero muito que vocês entendam essas 2 santidades. Uma é uma santidade genuína interior, que é gerada primeiro no teu coração. E essa virtudes que eu vou mostrar, uma delas é o amor, né? Ela vai automaticamente focar o quê? No outro. Então, você vai ter um comportamento santo, não porque pega mal. Você não mente, você não rouba, opa, vai pegar mal para mim, focado em si mesmo.
ou por cultura, porque as pessoas vão, né? Comportamental. Não, você vai fazer o que você vai fazer, movido por o quê? Amor. E amor de Deus foca no outro. Não tem como você dizer que você tem o amor de Deus se você não ama a seu irmão. Vocês captaram? Então, essas duas ideias de santidade nós temos que ter bem claro. Por quê? Porque imitar a Cristo é não no comportamento, não nas atitudes exteriores. Então a gente fala do caráter de Cristo, porque Cristo se fazia assim, fazia. Nós estamos falando muito do comportamento de Cristo. É sutil isso. E a gente, então, como nós queremos trazer homens maduros, semelhantes a Cristo, sem perceber, nós vamos trabalhando o que no discipulado? O comportamento. Então, nós temos que trabalhar o que eu falo muito na essência do caráter. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje, que eu quero mostrar um processo aonde a gente trabalha a essência do caráter de Cristo. E a essência do caráter de Cristo é que vai gerar o caráter de Cristo. Não adianta querer trabalhar comportamento. Então, a gente pode reparar, a gente até ajuda a gente a explicar, às vezes, que o cara tem que tratar a mulher assim, o marido, a mulher tem que ser submissa, né? O homem tem que ser assim, e os filhos, tal, e pá, tá. Tudo isso é importante. Nós não devemos ignorar essas instruções, mas nós temos que trabalhar o quê? A essência do caráter de Cristo. É aquilo que vai gerar o comportamento do caráter exterior de Cristo. Ok? Então, como é que... E o problema está aí. Como é que a gente trabalha isso? Então, agora o Marçal ensinou que é imitar Cristo, é a gente gerar essa essência do caráter de Cristo e não o caráter exterior de Cristo. Pronto, aprendi, agora eu vou desenvolver isso, eu preciso desenvolver esse amor, né? Ser como Cristo e tal, pá. Duas coisas que eu tenho a falar. Primeiro, sozinho você não consegue. Por isso que nós temos que aprender a trabalhar essas coisas como corpo. Aí a razão da microcélula. A microcélula é o local onde eu vejo que a gente pode trabalhar de forma prática. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todo dia você se reunindo ali e um exortando o outro, um estimulando o outro. Nós precisamos disso diariamente. Então, a microcélula passa a ser o instrumento fundamental. Então, eu expliquei para vocês de evento e processo. Então, o que nós estamos fazendo agora, eu dando esse estudo aqui, é um evento. Então, o fato de eu dar o evento e explicar até o como, não vai ajudar a resolver o problema. Muitos poucos vão resolver. Vai ficar uma ideia, vocês vão levantar, sair daí, vai ficar mais uma ideia. O fato é o seguinte, vocês não vão conseguir mudar, vocês não vão conseguir pôr em prática. É muito difícil, sozinho a gente não consegue. Então, nós temos o evento. O evento é importante? É importante. Então, vocês chegam na igreja e vão lá, dão o estudo, dão, né, o evento. A pessoa fica motivada, mas precisa ter um processo, evento e processo. Qual que é o nosso problema na igreja? Trabalhar processos. Nós trabalhamos muito eventos. Então,
Você chega à reunião e o discipulado, às vezes, acaba sendo o quê? Até um evento. Onde você chega lá e bate no cara, fala que você tem que mudar, chama a atenção, corrige ele, dá um estudo, mas dali ele vai viver o dia a dia sozinho, vai pôr em prática sozinho. E o que eu tenho falado sozinho é difícil. Então, a gente precisa todo dia, que seja meia hora, uma hora, estar nos estimulando. Então, o lugar da prática desse processo é melhor na microcélula, na fruta, né, como a gente fala, no microgrupo. O texto básico que eu quero usar para esse processo é Lucas 9, de 23 a 25. Disse, portanto, né, Jesus, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. Então, eu acho que esses últimos tempos eu estou começando a entender melhor esse texto. Porque quando ele diz dia a dia tome a sua cruz, eu nunca tinha entendido a cruz como um processo diário. A gente pensa em cruz em alguns eventos que vão acontecendo na nossa vida. A gente não pensa na cruz como um processo diário. E Jesus aqui está dizendo o seguinte, que o discipulado é um processo contínuo diário. Então, substitui agora a palavra dia a dia pela palavra processo contínuo diário. Então, Jesus está dizendo para a multidão, hein? Não eram os discípulos, não. Os discípulos estavam lá também. Mas ele dizia para a multidão. A multidão estava lá e queria seguir a Jesus. Vocês querem me seguir? Então, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Quer dizer, processo diário, contínuo de tomar a cruz. Então, eu acho que nós cristãos ainda não entendemos a cruz como um processo diário. E cruz, para a maioria dos cristãos, você vai olhar assim, emocionalmente, instintivamente, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Pensa bem, eu acho que instintivamente um cristão, quando fala cruz, a palavra cruz desperta uma ideia de algo dolorido, é algo negativo, algo de sofrimento. E isso é ruim. Por quê? A cruz, nós temos que amar. A cruz é lugar de cura, é lugar de transformação, é lugar de restauração. A cruz é algo que nós temos que abraçar, amar e viver todos os dias. Esses dias, na nossa microcélula, nós temos meditado sobre Hebreus, e o texto de Hebreus 5 fala que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. E diz lá que ele sofreu e até lágrimas ele derramou. Agora, vem cá, você consegue imaginar Jesus sofrendo? A gente parece que vê Jesus ali só vitória, só poder, só graça, só unção. Não, Jesus o tempo todo estava lá lutando com pressão, gente criticando, gente chorando. Jesus, ele sofreu bastante aqui na Terra. E como é que ele aprendeu a obedecer? Pelo sofrimento. Então, o que nós meditamos ontem de manhã? Que sofrimento, por exemplo, ontem
vocês sofreram. Não sei se foi num grau alto ou num grau baixo, mas algum tipo de sofrimento você teve, nem que foi uma dorzinha nas costas. Ai, já é um sofrimento, né? Tem que resolver isso, um pepino. Já é um sofrimento. Tem que ir no banco para pagar a conta, lá que atrasou a conta e o boleto não dá mais para pagar online, você tem que ir lá no banco pagar, já é um sofrimento. Então, irmãos, sofrimento você está passando todos os dias. Todos os dias. Agora, a gente tem uma ilusão, e às vezes a gente passa isso dentro da igreja, que a gente, como cristão, vai viver uma vida sem sofrer. Isso é uma ilusão. Se alguém prega e ensina para você que você vai ter uma vida sem sofrimento, isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Que o tempo todo nós vamos sofrer. Eu fico vendo meu netinho como o bichinho chora. Todo dia o bichinho chora e chora e chora e chora e chora. E tem hora que ele chora demais. O choro é sofrimento, não é? Ele está com fome, ele está incomodado, ele está sofrendo. Quer dizer, o bebê que nasceu está sofrendo. E ele tem consciência que está sofrendo? Talvez não. Mas a vida toda, desde que você nasceu, você está chorando. Todos os dias, todos os dias. Então, você acostumou a sofrer e acha que não sofre. Bom, o que acontece? Em Cristo, o sofrimento serviu para ele se aperfeiçoar na obediência. Em outras palavras, o sofrimento, ele faz parte. Não adianta, é realidade. Por causa do mundo caído, por causa do pecado, o sofrimento faz parte do ser humano. E o sofrimento é diário, é todo dia. O sofrimento faz parte da sua vida. Só que tem um porém. O sofrimento pode servir para te aproximar de Deus, o sofrimento pode servir para te afastar de Deus. O sofrimento pode servir para tornar você uma pessoa mais obediente, crescer espiritualmente, ou o sofrimento vai levar para você se tornar mais desobediente e uma pessoa pior. Pode ou não? Você vai vendo crentes, né, que vão ficando velhos. Teoricamente, se ele está andando com Deus, ele tem que estar crescendo, não tem? Hã? Tem que estar melhorando. Tem ou não tem? A lógica não é essa. Agora, o que acontece? Os caras não melhoram, os caras estagnam. Os caras, às vezes, até pioram. Tem alguma coisa errada nisso. Então, vamos pensar na gente, vocês aí. À medida que vai passando o tempo, se você está realmente levando as coisas a sério com Deus, você tem que estar crescendo. Você tem que estar melhorando. Agora pensa, de 3 anos atrás para hoje. 3 anos. Pensa daqui 3 anos atrás, como você estava? E como você está hoje? Será que você melhorou ou piorou? Então, você vai começar a analisar, e você, como líder, como pessoa, você já está cansado de orar, você está cansado de ler a Bíblia, você está cansado da sua mulher, você está cansado de ir para a igreja, você tá morrendo, não está avivando, você está desavivando. Alguma coisa está errada com a nossa vida. Sabe o que está acontecendo? Todos esses sofrimentos, as lutas que você está passando, sutilmente está minando a sua vida espiritual. Então, 2 coisas. O sofrimento te faz crescer ou te faz descrescer. Vai te esquentando, vai te esfriando. É.
As experiências vão levando você mais para perto de Deus, mais para longe de Deus. Então, esse processo da cruz que tem a ver com o sofrimento você pode usar como uma ferramenta de crescimento ou uma ferramenta de esfriamento. A cruz é um instrumento de crescimento. A cruz é a ferramenta de Jesus para levar você a se aproximar de Deus, amar mais a Deus, amar mais o irmão, a crescer, a obedecer a Deus, a cruz. Não tem outro instrumento. Então, vocês querem, qual que é o texto? Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é esse e siga-me? É ser um discípulo de Jesus. Vocês querem ser meu discípulo? Neguem a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e sejam meus discípulos. E o que é seguir a Cristo? Não é ele estar indo por esse caminho, eu vou por esse caminho. Ele virou à direita. Não é seguir fisicamente. Não é seguir fazer o que ela fazia. É ser como ele era. É a essência do caráter e não o caráter exterior de Jesus. Eu não vou explicar muito isso, mas eu acho que a gente pode entender se seguir é isso aí. Não é ficar seguindo. Ele falava assim, eu vou falar assim. Ele sentava assim, eu vou sentar. Né? Ele penteava o cabelo assim, eu vou pentear. Não é isso. É na essência. É ser como ele era. A essência do caráter de Cristo que eu falei antes. Então, cruz aqui é a ferramenta espiritual. E ele está colocando a cruz aqui, dia a dia, como um processo contínuo diário. Vocês estão captando? Processo contínuo diário. Então, todo sofrimento, toda luta que você está passando, todo dia, tá uma dorzinha aí na perna, a gente vai ficando velho, né? Aí os velhos, daí começa a vir dor aqui, a idade com dor ali e tal. Até essa dorzinha tem a ver com a cruz, para você se aproximar de Deus, para você crescer, para você glorificar a Deus, para você aprender algo. A cruz é o instrumento de Deus. E sabe o que está acontecendo com a gente? Nós não estamos nem aí com a cruz de Cristo. Nós não estamos nem aí com a cruz que todo dia nós estamos passando. E a cruz está detonando as nossas vidas espirituais. Porque nós estamos trabalhando o sofrimento como a ferramenta de Deus. Então, todo sofrimento, por isso que a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não é coopera para todo mundo, daqueles que amam. E nós vamos entender que a cruz, ela simboliza 3 coisas. Primeira coisa, a morte. A cruz simboliza a morte. Por quê? A continuação do texto 24 diz assim, pois... Então, ele está ligando o tomar a cruz, o seguir a Cristo, pois todo aquele que quiser viver, morrerá. E todo aquele que morrer, viverá. Então, a cruz simboliza morte. Agora, vamos entender sempre, morte que traz vida. É essa a ideia, não é morte que traz morte. É uma morte que traz vida, porque todo aquele que morrer viverá.
Então, é uma morte para trazer vida. Ok? Então, tem gente que usava, não, a cruz, eu ficava sofrendo, dando chibatada, esse tipo de coisa, trazia morte, morte mesmo. Não trazia morte que trazia vida. Então, cuidado, é uma morte que traz vida. Se essa morte que você está passando está trazendo dureza, rigidez, religiosidade, não é essa morte, é morte que traz vida, ok? Então, morrer por minha causa, por causa de Cristo, você vai viver. Mas morrer para o quê? Aí ele diz, né, que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a morte está ligada muito ao mundo. Então, a morte, ela é muito ligada ao mundo. E aqui há um contraste de duas coisas. Então, 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, né? Então, há um contraste de amar o mundo e amar a Deus. Então, nós temos que morrer para o mundo para amar a Deus, né? O amor de Deus. Por isso que é morte que traz vida, que vai gerar esse amor de Deus. Morte que não gere esse amor de Deus é morte morrida mesmo, é morte. Mas morte que traz vida. Que vida é essa? Vida é esse amor de Deus que será derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, a morte, você imagina como morte para o mundo que traz a vida, o amor de Deus em nós. Ok? Então, cruz simboliza morte. A cruz também simboliza outra coisa, amor. João 15:13 diz lá, ninguém tem maior amor do que esse, que dá a sua vida pelos irmãos. Então, quando Jesus morreu na cruz, a cruz, o que simboliza? Amor. Então, a cruz, ela gera esse amor, né? E esse amor por Deus e esse amor pelos irmãos. Então, não tem como dizer que você está cheio de Deus. Por isso que eu digo assim, essas coisas que o cara teve naqueles cultos, profecia, poder, estremelique, que o cara rolou, gritou, rolou no chão, teve visões, saiu tal, chorou, saiu de lá cheio de Deus. Mas está cheio de Deus, Deus é amor, e não ter amor pelo próximo, não sair de lá, não, eu vou ajudar o fulano, vou fazer. Não ter esse amor de Deus é uma experiência mística, emocional. Você entende como você percebe? E até aqui tem um irmão que viveu muito nesse meio, né? Quem já viveu nesse meio pentecostal, você vê que tem muito o quê? Muito mover, mas você não vê a partir dali santidade, esse amor de Deus que gera santidade e que gera amor ao próximo. Então, você não vê isso, são experiências o que almáticas, experiências místicas, emocionais, tal. Então, esse amor ele é gerado o quê? Cruz. Por quê? Quando ele fala em negar-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, a gente fala, pô, tal, né? E se você pensar, pô, negar o meu eu, negar tal, você tem que entender o seguinte: esse negar e esse tomar a cruz, eles vão gerar
a possibilidade de você amar a Deus e ao próximo como você deveria. Porque se você não negar o seu eu, se você não morrer na cruz ali, não tomar a sua cruz, você vai ficar vivinho da Silva e tudo que você faz, por melhor que seja, você faz pensando em você. Que você vai até na igreja pensando em você. Você vai ajudar o outro pensando em ser abençoado. Você dá o dízimo pensando em Deus te abençoar. Então, o negar-se a si mesmo, o tomar a cruz, tem um propósito: criar o amor genuíno por Deus e o amor ao próximo. A única possibilidade de você realmente amar a Deus como você deve, e amar ao próximo como a si mesmo, é se você negar o seu eu, você tomar sua cruz dia a dia. Então a cruz, ela vai gerar esse amor a Deus e ao próximo. E por último, encerrando hoje, né? A cruz é símbolo da humildade. Por quê? Jesus, lá em Filipenses 2, 5-8, ele se humilhou até morte de cruz. Então, a cruz é um lugar de humildade, é um lugar de gerar humildade. Porque quando você crucifica o seu eu, você está crucificando o quê? O seu ego, o seu eu, o seu orgulho, a sua autoimagem. Então, a cruz é trabalhar o quê? A humildade. É gerar humildade. E Jesus, diz lá, né, Filipenses, tende o mesmo sentimento, a mesma atitude, né, que houve em Cristo Jesus. Qual que foi essa atitude? Você vai ver, resumindo o texto, que foi humildade. E como é que você desenvolve essa humildade? É se esvaziando. Então diz lá que ele se esvaziou a si mesmo, ele que era cheio de glória, de poder, de majestade, vivendo nas alturas ali, ele se esvaziou de tudo aquilo, né? Se esvaziou. E aí ele assumiu a figura humana e como homem, ele assumiu aqui a posição de escravo. Quer dizer, dentre todas as classes sociais que existiam naquela época, a classe mais baixa que tinha era de escravo. É como se na nossa classe social, qual que seria a classe mais baixa que teria? Talvez, assim, que é até meio humilhante, eu não sei até se poderia ofender alguém, mas eu diria assim, um lixeiro, né? Catador de lixão, vai catar. Então, Jesus, ele veio para assumir a posição mais baixa. Vamos dizer assim, ser um lixeiro. Ele não veio, ele podia vir como executivo, como governador, como rei, como príncipe. Não, ele veio como lixeiro, para entender uma linguagem aí mais popular. Aí. Duas coisas a gente vê. Ele se esvaziou e diz assim, esvaziou-se a si mesmo. Então eu diria assim, sabe qual é o nosso problema? Que hoje a gente está muito cheio de si. A gente se acha demais. A gente acha que sabe as coisas, que sabe o que é melhor, sabe o que é bom, sabe que... A gente está muito de bola cheia. A gente tem que puxar a bola. Não é verdade? Você pode reparar que você fica nervoso, às vezes, com a mulher, com o marido. Por quê? Mexeu com o seu... Porque você tem o seu erro, você é muito cheio de si. Tá muito com a bola cheia. Então, Jesus, ele veio com a bola murchinha. Ele murchou a bola dele. Ele se esvaziou. E diz, esvaziou-se a si mesmo. É intencional. A cruz, ela serve para isso. Para a sua bola.
Dá uma furada aí para ver se murcha um pouco. Só que a gente é tão assim que só murcha um pouco já quer encher de novo. Né? Aí murcha um pouco e enche. Mas você não vai, pastor. Cada vez está enchendo, a bola está assim. A bola era isso originalmente, já está assim, ó. Está muito cheio, assim, tem que murchar mais. E depois diz que humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que se esvaziar e se humilhar intencionalmente. Sabe como você desenvolve humildade? Se humilhando. Então, quando diz humilhai-vos, lá em 1 Pedro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, é que você tem que intencionalmente se humilhar. Eu pequei, eu errei, eu falei. E confessar, né? Confessar E confessar sempre, né? diante de alguém. Se humilhar diante de alguém, do marido, ó, se você errar com ela, você tem que, ó, eu errei. Se ela errar, confessar, pode ser a pequena coisa. Então, humilhar-se. Eu tenho uma coisa que eu fiz, eu tomei um propósito. Toda vez que eu errar com a minha esposa, eu vou lá, vou pedir perdão. E tem hora que eu vou dizer para vocês, é difícil. É difícil. Mas olha, principalmente quando a pessoa está mais errada do que você. E tem algumas coisas que você pisou na bola que dá vergonha de você falar, eu errei. É engraçado isso, você percebe que tem detalhes. Então, é o esvaziar-se, é o humilhar-se a si mesmo. E eu estou entendendo que o esvaziar-se, uma outra expressão bíblica que a gente pode usar, em vez de usar a palavra esvaziar-se, sabe qual outra palavra que você pode usar? Negue-se a si mesmo. Faz sentido? O esvaziar-se, negue-se a si mesmo. Então, é isso que vai gerar humildade, né? E a humildade o seu eu negar-se, vai levar você a amar a Deus e ao próximo como você deveria. Irmãos, era isso que eu tinha para vocês hoje. Então, imitar a Cristo é desenvolver essa essência que havia em Cristo. Então, Cristo, na sua essência, estava o tempo todo experimentando essa morte que traz vida. O tempo todo. O tempo todo ele tinha que morrer para gerar vida. Negar as pessoas humilhando, negar as coisas do mundo. Você vai ver que Jesus era o quê? Desapegado às coisas desse mundo. Amor. O tempo todo Jesus tinha que amar. E amou aquele. Olha, a gente não tem ideia, mas aqueles 12 homens não era fácil de lidar. Conviver todo dia com 12 pessoas. Meu irmão, eu tinha os músicos que tocavam na banda do meu filho, eu aluguei uma casa, botei o meu irmão e tinha 3 músicos lá. Meu irmão falou que ele passou um estresse ali com esses 3 músicos. Só para você ter ideia do nível do cara. O guitarrista, no primeiro dia que eu estava lá, eles estavam lá, eu cheguei lá, ele tinha que lavar as louças, cada dia um lavava a louça. Ele perguntou, Marçal, como é que eu faço para lavar o copo? Ele não sabia lavar o copo d'água. Mas também né, do pastor, poxa vida. Olha, o meu irmão passou. Quando- Agora imagina Jesus lidando com 12. E um bem diferente do outro. Um era nacionalista, outro era um zelote, era rebelde, né? O outro era publicano. Imagina as brigas que tinha lá. Jesus tinha que amar, e Jesus amou todos, e até Judas. Eu creio que Jesus amou. E Jesus, ele se humilhou o tempo todo, o tempo todo. Ele se humilhou. Irmãos,
falei demais aqui. Para encerrar, eu gostaria que cada um aí dissesse uma coisinha que foi importante hoje, né? Alguma coisa que foi importante. Então, imitar a Cristo é imitar desenvolver essa essência. Então, ser discípulo de Cristo é imitar a Cristo. E discipular é ensinar os outros a imitarem a Cristo. Entendeu? Então, para mim, me abriu os olhos. É imitar a Cristo e ensinar os outros a imitarem a Cristo, né? E o que é imitar a Cristo? É desenvolver esse processo de cruz diariamente para viver essa morte, esse amor e essa humildade aí. Amém? Amém. Sérgio, fala uma coisa que foi importante para você hoje. Acho que isso é a base, né, da nossa vida, né, com o Senhor. É sempre ter esse alvo. A gente não pode perder de vista essa atitude de imitação de Cristo. E interessante o que você falou, fazer discípulo é levar o outro a imitar a Cristo. Eu acho que isso foi importante, bastante importante. Muito bom. Edson, Quando você frisou, né, a questão do tomar a cada dia a própria cruz, né, na verdade foi bênção aqui para mim, uma lembrança boa, né, de quando falar do sofrimento, né, passar por sofrimento. E ontem realmente assim eu passei por uma situação bem sofrida, vamos botar assim, né, entre aspas, né, no meu conceito, né. Mas aí isso aí me animou, falei, não, peraí, para de sofrer, né, tanto, né, Jesus sofreu muito mais do que isso e nos deu graça para passar por essas coisas, né, então foi um animador, vamos dizer, ouvir, né, tá bem? amém. Gerê, Mas só se for falar uma coisa importante, tem que falar tudo que você falou, porque tudo foi importante, né? Glória a Deus. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, essa questão de imitar Cristo, que é muito importante, a gente precisa hoje, né, no dia a dia, é uma comunhão com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo que vai nos convencer a realmente tomar as atitudes, não vai nos ensinar, né? Vai nos lembrar, vai nos ensinar, vai com amor, né? Eu estava fazendo uma viagem semana e o Espírito Santo vem me trazendo algumas coisas assim, mas eu fiquei assim abismado com o amor que ele ia ministrando no meu coração, gerando arrependimento, né? Gerando compaixão pelas vidas. Então nós precisamos realmente microcélulas, nós precisamos realmente estar uns com os outros, mas a comunhão com o Espírito Santo é uma coisa essencial também que a igreja, que nós precisamos, né? Eu pelo menos preciso muito. Glória a Deus pela palavra. Benedito. Paulo lá em Gálatas, né, ele fala assim, andai sempre no Espírito, né? E o que eu entendo com isso, né, Assal? Nós só vamos poder convidar alguém para ser o nosso imitador quando nós tivermos alcançado também esse andar sempre no Espírito, né? Porque senão nós não vamos ter essas condições. Eu vou assim falar rápido aqui, né? Eu tenho um neto que anda sempre comigo no carro, né? Então, às vezes, quando eu assim, perdi a paciência com alguém no trânsito, ele falava e perguntava para a mãe dele assim: eu posso falar isso também, mamãe? Eu posso, quando eu crescer? Eu vou dizer, só de andar comigo, você imagina, né? Então, enquanto nós precisamos, né, desse Espírito Santo de Deus conosco a cada instante para a gente poder convidar alguém, seja o meu imitador. Amém? Amém. Claudinei. Uma coisa que me chamou muita atenção aí, né, que você colocou, e isso mexeu muito comigo, é essa questão de
da cruz aí, de reconhecer, né, que quem é condenado sou eu, né? Quem merece a morte sou eu. E isso, ver que Jesus Cristo, né, ele fez isso, morreu, assumiu a minha condenação e para que eu pudesse imitá-lo, né? Esse é o desafio que veio ao meu coração. Tudo isso tem um propósito, para que eu seja a imagem e semelhança de Deus, como era na origem, de ser imagem e semelhança de Deus é imitar a Cristo, né? Então, essa coisa de levar as pessoas, a responsabilidade que eu tenho, de levar, né, o meu semelhante, as pessoas que são preciosas, não a uma vida moral correta, né, mas uma vida de amor a Cristo, porque aí elas estarão imitando a Cristo, amando os outros, e a sua vida moral vai ser, né, resultado. Muito obrigado, Nação. O Ney, tem mais 2 pessoas que estão participando, eu não consigo ver aqui no meu celular. É pessoas ou é o negócio do Aldo aí? O Joel, O Joel e mais alguém? Diomar, Dilmar. isso. O Dilmar, fala aí depois, Joel. Nossa, é a questão do que a cruz é diária, né? Dia a dia, né? Algo que a gente vai se perdendo pensando que a cruz é um processo de tempos em tempos, mas que ela é diária, é importante a gente ressaltar isso aí. E né, quando você falou, a parte também de processos e eventos, né? E a gente muitas vezes fica cuidando ou olhando situações em eventos, né? E esquecendo que isso é um processo onde Deus pode alcançar em nossas vidas, né, as coisas que a gente precisa alcançar em Cristo. É um processo para a gente alcançar, né? Então, ressaltar esses 2 pontos que me falou bastante, né? E glória a Deus por isso. Amém. Joel. Bom dia, irmão. Deus abençoe a todos. Saudade de estar com vocês. Eu anotei 4 páginas de caderno aqui, sei que eu não resumi. Mas como o Diomar falou, essa questão de eventos, né? E realmente prática me chamou a atenção. E o simbolismo da cruz também. As três coisas que simbolizam a cruz, principalmente da morte que traz vida. Isso me chamou muita atenção. E é muito importante, né? A gente gosta muito de ver a cruz como amor, a gente sabe que foi a humildade de Cristo, mas a morte do eu, né? Eu acho que isso me chamou muita atenção. É importante a gente, no discipulado, aprender a praticar diariamente. Amém. Amém, irmãos. Essas outras semanas eu vou entrar em cada um desses simbolismos aqui, né? Que a cruz simboliza a morte, amor e humildade. Eu vou começar a trabalhar, então, a questão da morte semana que vem. Ok, Joe? E depois a gente fala um pouco sobre amor e humildade. Tá bom? Amém. Abraço, queridos. Tá, ok. Vamos orar, né, para encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado que essa semente possa produzir frutos na nossa vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom final de semana aí, muchachos. Para você também. Valeu, muchacho.